Só que Davi, ele não buscava na sua força, ele deixava nas mãos do Senhor. Mas aí quem saiu prejudicado na história? Saul, porque Davi, em momento algum, se levantou contra, até mesmo quando ele teve oportunidade, porque Saul começou a perseguir ali Davi. Aí você pensa, nossa, Davi era ungido, né? Você não imagina o preço que esse homem pagou. O diabo se levantou dele, anos e anos. O rei Saul tentou matar ele várias vezes, até que chegou um momento que Saul estava atrás de Davi, entrou numa caverna para fazer o number 2. Ele não sabia, Davi estava lá, escondido. E aí então o soldado falou baixinho: Davi, quem sabe não é agora que Deus preparou para você matar ele? Deus já falou que você vai ser rei. E Davi falou assim: ai de mim, se eu tocar no ungido do Senhor. Eu vou só cortar um pedacinho do cinto dele aqui. E Davi não fez nada. Quando Saul saiu, Davi falou: aqui Saul, ó, você está tentando me matar, cara. Por que você está fazendo isso comigo, cara? Eu podia ter te matado e não estou te matando, cara. Você é rei, cara. Você tem um chamado. Não perca a sua unção, não perca a sua essência. Mas não adiantou, irmãos. O homem foi teimoso e perdeu a bênção. Então, você que é líder, vigie. Sempre quando você ficar mal de saber que alguém está sendo muito usado, lute contra esse sentimento. Não deixe o diabo entrar na tua vida, porque isso vai tirar a bênção de você. Amém? O que eu mais presenciei nesse ministério, é a primeira vez que eu venho nesse congresso, o que eu mais presenciei é um pastor apoiando o outro. Eu fiquei impressionado. Para começar com o Cirilo, não preciso nem falar, né? O Cirilo não quer aparecer, ele quer jogar os outros, ele quer empurrar todo mundo. E aí eu fiquei impressionado, porque ele está levando essa cultura aqui dentro. Isso aqui só tem a crescer, porque é onde o Espírito Santo flui. Amém? Então, voltando para Elias, esse cara era tão iluminado por Deus que ele incomodava demais as trevas. E aí o que aconteceu? Os líderes religiosos começaram a discutir com ele. Por quê? Ele era muito sábio, muito inteligente. Eles pensaram: nós vamos pegar ele. Mas a Bíblia diz que eles não conseguiam resistir à sua sabedoria. E então eles arrumaram testemunhas para difamá-lo, para falar mal de Estevão. E eles acusaram algumas coisas sobre Estevão. E eles falaram: olha, você está blasfemando contra Moisés e você está blasfemando contra Deus. Quando você começa a falar desse Espírito Santo, de Jesus, você está se levantando contra Moisés e contra Deus. A outra coisa que eles falaram é o seguinte: você está falando mal da lei e você está falando mal do templo. Que história é essa? De que o templo é dentro da pessoa, é o Espírito Santo agora que habita. Deus não habita mais em templos humanos. Tem coisa errada aí, você está falando mal deles. Só que, irmãos, Estevão, ele estava preparado para responder a eles, e ele usou a própria Bíblia para provar que, na verdade, Israel era o culpado de pecados muito piores do que as falsas acusações que estavam se levantando contra ele. E ele usou a própria Bíblia, as próprias Escrituras. Então não tinha mais o que fazer. E então a Bíblia fala de um discurso maravilhoso que ele dá, quanta sabedoria. E ele vai discorrendo a respeito da história de Israel e como aqueles homens sempre matavam os profetas de Deus. Toda vez que Deus levantava um profeta, eles calavam. Eu estava conversando com o Cirilo ontem, ele estava falando sobre o profeta Isaías, tremendamente usado por Deus. Foi cerrado ao meio, cerraram ele ao meio. Irmãos, Israel sempre matava os profetas de Deus. E agora, para piorar, agora eles brincaram com fogo, porque agora eles tinham acabado de crucificar o Filho de Deus. Aí, meu amigo, Deus já tinha uma ira muito grande em relação a isso, mas agora pegaram o Filho de Deus. E aí sabe o que aconteceu nesse momento? Apedrejaram ele. A Bíblia fala que eles rangiam os dentes. Eles estavam com tanto ódio dele, porque em vez dele recuar, não, ele falou: vocês crucificaram o Filho de Deus, vocês que se acham aí donos da salvação, descendentes de Abraão, vocês acham que a salvação está com você? Está não, vocês rejeitaram a voz do Senhor aqui na terra, que era Jesus. E aí eles apedrejaram e mataram o Estevão. Só que antes de morrer, eles tiveram que ouvir uma coisinha de Estevão. Então eu quero ler com você Atos 7, o versículo 51 ao 60. Eles tiveram que ouvir isso deste homem de Deus. Está escrito assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram.
Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Jesus. Ele viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus.